Bora lá. 34 dias e contando. Índios Cadvel. Rivalidade e competitividade. Diferentes sentidos entre duas memórias. Marina Vinha. Resumo. Pesquisas de campo realizadas na aldeia Bodoquena, no Mato Grosso do Sul, indicam que significados diferentes permeiam os sentidos de competitividade e rivalidade entre os índios Cadvel. Na prática dos jogos ancestrais, havia a rivalidade e a luta. Teria a função de controlar as emoções. No esporte, futebol, atividade recente no Brasil na segunda metade do século XIX e praticado entre os Cadvel nos últimos 17 anos, há a competitividade e esta não equilibra internamente as tensões do grupo. Ambos, esporte e jogo tradicional, caracterizam diferentes formas de interrelacionamento e de sociabilidade, que levam o grupo a se significar entre duas memórias. A aplicação do método da análise de discurso na vertente francesa, segundo Orland, 1996, faz uso da linguagem enquanto fato e dos sentidos produzidos nela. Nas considerações finais, ficam perguntas sobre o impacto do esporte no contexto sociocultural do grupo. Introdução. A poderosa e extensa nação Guaicuru compreendia 6 tribos: Abipom, Mocovi, Toba, Pilagá, Paiaguá e os Mbaia. Estes, os atuais Cadvel, eram nômades, suas moradias eram transportadas segundo as necessidades de sobrevivência e de proteção aos ataques intertribais e de estrangeiros. Por intermédio do contato com os espanhóis, conheceram o cavalo no século XVI. E a partir daí, a reprodução e disseminação desses animais foi muito favorecida na região em que viviam. Instalados entre as fronteiras e atuando montados, a resistência ofensiva desses índios ao processo de colonização contribuiu para a formação territorial do Brasil no final do século XVII e início do século XVIII. A partir de 1760, com a construção do Forte Coimbra em Miranda, Mato Grosso, fronteira com o Paraguai, teve início o processo de aproximação dos brasileiros. Em 1791, os Cadvel assinaram o Tratado de Perpétua Paz e Amizade com a coroa portuguesa, e esse marco histórico alterou o estilo nômade e lhes outorgava autossuficiência política, econômica e social. Persistentes na resistência e na hostilidade, participaram com os brasileiros na Guerra do Paraguai e, com o término desta, ficaram limitados territorialmente na reserva onde vivem, localizado na Serra de Bodoquena, com um território de 538.536 hectares, cadastrado no município de Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul. Em 1998, a Coordenação de Saúde do INDE, Fundação Nacional de Saúde, Mato Grosso, estimou em 741 pessoas vivendo na aldeia Bodoquena, estando 300 delas na faixa dos 7 a 25 anos.
Guerreiros por excelência têm no seu mito da criação a constituição da índole guerreira. Go Noeno, Odi, personagem central da mitologia Cadwell, complementando pela inteligência e a argúcia do Caracará, herói enganador também mitológico. Explicam o mundo. Após tirar várias tribos de um buraco, oferecerem um grupo à agricultura, à caça para outros, deixando os Cadwell de fora. O Caracará percebeu que os Cadwell estavam sendo esquecidos e, como nada sobrara, eles ficaram com a função de oprimir, guerrear e explorar os demais. Neste acordo mitológico está fundamentada a índole guerreira, significando a personalidade ideal definida pela cultura. Portanto, as relações de contato não a criaram. Ela foi apenas reforçada e desenvolvida pela incorporação do cavalo e pela necessidade de impor resistência aos espanhóis invasores. Chandel Levi-Strauss Ribeiro, 1946, 1945 e 1980. Com mais de 300 anos de contato, os Cadwell se interrelacionam com a sociedade envolvente em várias instâncias, defendendo legalmente suas terras, negociando e administrando recursos financeiros provenientes das parcerias com fazendeiros, comercializando cerâmicas e, entre várias outras coisas, nos últimos 17 anos, praticam apaixonadamente o futebol. Método. Essa pesquisa foi de caráter qualitativo, com a aplicação do método etnográfico. A obtenção das informações se deu pela inserção periódica da pesquisadora entre os Cadwell na aldeia bodoquena, com a devida autorização da FUNAI e com aceitação por parte da liderança interna do grupo. O presente estudo procura mostrar os sujeitos Cadwell interpelados entre duas memórias, objetivando registrar os significados de rivalidade e competitividade, enquanto os sentidos produzidos no discurso dos próprios sujeitos entrevistados. Para tanto, foi analisada a linguagem concebida enquanto mediadora entre o homem e a realidade natural. A essa mediação é dado o nome de discurso. Metodologicamente, os discursos vieram das fontes orais. Um dos entrevistados falou na língua Cadwell, simultaneamente passada para o português por um outro informante índio bilíngue. Os demais optaram por falar na língua portuguesa, embora fossem bilíngues. O discurso foram selecionados e submetidos a um dispositivo teórico, estabelecida pela teoria da análise do discurso, e a um dispositivo analítico de interpretação, estabelecido pela pesquisadora nos campos de conhecimento da educação física e do esporte, recortado pela pergunta elaborada para entender o objeto de estudo. Na análise das informações, como é próprio da análise do discurso, os significados não foram revelados, como se estivessem ocultos, mas sim estão sendo produzidos historicamente na linguagem dos informantes, ao que se posicionarem falam do lugar de sujeitos que se significam aquela sociedade. Pausa explicativa. Discurso. Para a de análise de discurso, o discurso põe em relação sujeitos e sentidos afetados pela língua e pela história. São processos de identificação dos sujeitos, de argumentação, de subjetivação,
de construção da realidade. Ela pode ser através da língua oral, como neste estudo, da dança, da escrita, da arte, em suas várias formas de expressões. Dispositivo teórico. Objetiva mediar o movimento entre a descrição e a apresentação. Sustenta-se em princípios gerais da análise do discurso, enquanto uma forma de conhecimento com seus conceitos e métodos. Continuando, jogo, esporte e emoções. Há múltiplas explicações para se compreender o esporte. Neste estudo foi privilegiada a visão processual, elaborada a longo prazo. Através da história, pode-se dizer que o esporte moderno ainda é um objeto em constituição, estimado a partir do final do século XIX. Particularmente, o futebol, praticado a partir de 1982 entre os índios Cardibel no Brasil, foi modernizado em torno de 1880, em que, de esporte amador das escolas particulares inglesas, foi a partir de 1885, se proletarizando e profissionalizando. Guevara, 1995. Em países europeus, o esporte foi se consubstanciando sincronicamente aos jogos tradicionais ou ritualísticos em um processo, denominado por Elias, 1985, página 65, de esportivização dos jogos tradicionais. O autor situa esses jogos dentro de determinado período histórico, regulamentados de acordo com as tradições culturais de cada grupo praticante, variando de uma localidade a outra e, possivelmente, sendo repassados às gerações mais novas por patronos das aldeias antigas. No decorrer do tempo, algumas dessas formas tradicionais passaram a não mais atender às mudanças socioeconômicas e às expectativas das sociedades urbanas. Em constantes mudanças, outros jogos permaneceram em sua ancestralidade e estudos recentes têm retomado seu valor sociocultural e identitário de povos e sociedade. Processualmente, o esporte moderno, reconhecido como uma técnica também ritualizada e formalizada, foi se consubstanciando com o fim de garantir e nivelar as mesmas condições aos seus praticantes, independente das tradições culturais de cada atleta. Com isso, ele se constituiu como um elemento materializador de novas ações sociais, ou seja, o refinamento dos comportamentos frente ao outro, o autocontrole dos movimentos frente aos sentimentos de agressão, a adaptação às regras comuns, a limitação a espaços definidos, entre outros. Lucena, 2000. Enfatizando maneiras diferentes de se relacionar com fenômenos naturais e com outras pessoas, o esporte moderno pode ser caracterizado por dois componentes importantes. A. Suas características diferenciadas. Porque volta-se para uma ação mais individual que acentua formas diferentes de ver o lúdico com mais autocontrole e com mais regulamentos. E B. Suas características de diferenciador, porque envolve pessoas que se expressam por meio das atividades motoras. Tais práticas, consideradas emergentes em sociedades mais reguladas,
requerem das pessoas um autocontrole emocional que se reflete em nível de ações motoras. Há um controle dos movimentos, enquanto parte atuante de um estado de agitação de todo o organismo, e não dos sentimentos, embora reflita no comportamento geral do praticante. Lucena, página 44, 2000. Partindo de tais premissas, o esporte no Brasil foi um componente culturalmente novo inserido nas formações sociais brasileiras na segunda metade do século XIX, enquanto elemento novo, veio carregado de significados das sociedades urbanas, nas quais a sobrevivência se fazia com um acúmulo de tensões, sendo necessário o desenvolvimento de meios que compensassem o estresse originado por um constante autocontrole da vida em sociedade. Elias, 1994, Guevara, 1995 e Lucena, 2000. Portanto, este estudo passa a compreender o jogo na sua tradição e ancestralidade e o esporte, naturalmente novo no Brasil, como ações que caracterizam diferentes esferas de sociabilidade e interrelações. Lucena, página 42, 2000. Os elementos teóricos acima explicitados formam o dispositivo analítico de interpretação, mencionados no método, os quais permitem proceder às análises discursivas sobre competitividade e rivalidade entre os índios Cadwell. Esporte, entre duas memórias. Nesse caso, foi selecionado o discurso do cacique geral, representante da organização interna Cadwell. O cacique geral acompanha a equipe de atletas, enquanto participa dos eventos esportivos externos. Atualmente, com 67 anos, a discursividade do cacique foi falada do lugar de índio cacique, do líder e ancião. Ele defende a cultura Cadwell mesmo com os comentários, entre eles, de que os jovens o influenciam muito. Essa gurizada só se interessa de ir e jogar. Não está interessado em mostrar um sistema nosso, o índio cavaleiro, negócio de jogo de peteca, alguma outra festa que o índio faz. Não, só esse jogo de bola, mostrar a tradição do índio não tem. Fiquei tão envergonhado quando fui em Goiânia, Jogos Indígenas, em DESP, 1996, para não mostrar nenhuma festa do índio Cadwell. No Rio de Janeiro foi a mesma coisa. Todos os índios mostraram competição, dança índio Cadwell, não, nada. Esse negócio de jogo de bola vem com o branco. Já vem acabando aquele sistema dos nossos costumes. Não é para acabar. Tem que demonstrar para o jovem o que o passado do índio também vai acabando, porque eles já têm vergonha de contar. O sentido das festas parece ocupar o mesmo espaço que deveria ocupar os jogos indígenas, o que envergonharam tanto. No seu imaginário, há um discurso que reivindica os antepassados índios, que o leva a comportar-se segundo preceitos socioculturais, ou seja, mesmo acompanhando os jovens nos eventos externos, não se confunde ou sai da posição que ocupa dentro de sua cultura. Entre os Cadwells, as disputas ocorriam num contexto ritualístico, vinculados à realização das festas. Há vários significados para as festas. Reforçam os laços de solidariedade interna na comunidade devido à sua propriedade bastante didática para a socialização e iniciação das crianças e jovens, suspendem períodos de luto. Recordam as danças e músicas tradicionais, uma espécie de síntese cultural de vários aspectos socioculturais. Os mais velhos desempenham importantes papéis juntamente com as lideranças quando da organização das mesmas.
Siqueira Júnior, 1993. Para o Índio Cacique, a bola vem do branco e tem se configurado como uma ameaça à continuidade da prática dos jogos tradicionais, já que os jovens mostram grande predileção pela modalidade esportiva do futebol e, na intensidade com que as praticam, aparentam querer suplantar algumas atividades lúdicas de sua própria cultura. Vinha 1999. O futebol é bastante apreciado entre os homens, mulheres e jovens de ambos os sexos. Na aldeia bodoquena, praticada nos últimos 17 anos, essa modalidade está se consolidando como um espaço de significados, em que emergem da memória cadivel outras formas de interrelacionamento e antes do contato com a sociedade envolvente. Na aldeia bodoquena, há equipes de jovens e adultos que participam dos torneios internos e de eventos esportivos organizados pelos órgãos públicos. Além disso, a prática esportiva é oferecida de forma lúdica aos alunos, em gincanas comemorativas e datas nacionais realizadas pela escola. E aos domingos, quando os eventos são quase que obrigatórios, havendo frequência de grande parte da comunidade atenta aos treinos ou torneios. Vinha 1999. Toda essa movimentação cadivel em torno do esporte tem relação, entre outros fatores, com os indígenas. Esse tema é notadamente recente, carecendo ainda de estudos e análises mais elucidativos, principalmente pelo respeito à riqueza cultural dos índios brasileiros. Outro informante, filho querido, atualmente com 90 anos, tem assistido de sua casa sentado sobre a mangueira ou desenrolar as atividades esportivas de futebol. A memória indígena interiorizada nele se defronta com as novas ações deliberadas pelo esporte. Ali, ele rememora uma das formas de se interrelacionar durante os jogos tradicionais praticados pelos antepassados em um período anterior à sua fase de infância. Era feita uma bola de caranguatá. Tiravam uns fiapos e faziam aquela bola. Faziam 2 times para disputar. Era esporte muito violento. Era esporte sem respeito. Nesse esporte era feito um taco e nesse taco era feito um cesto e você batia aquela bola. O alvo era acertar a bola. Não precisava fazer gol, fazer cesta. Alguma coisa disso. Não importava onde a bola fosse. Tinha que ir junto. Se pegassem vasilhas, se a bola batesse na cerâmica, aqueles praticadores do esporte batiam na cerâmica. Derrubavam tudo que estivesse na frente. Também não queriam saber se pegou na canela de outro. Se pegou no nariz, e quando havia uma certa briga durante esse esporte, eles deixavam os bastões e lutavam. Lutavam com quem viesse na frente. Já entrava na diferença e fazia essa luta toda. Nos jogos do passado, o espaço de jogo era limitado e quando chegavam ao ponto máximo de desentendimentos, partiam para a luta. Com golpes físicos desferidos em qualquer parte do corpo nos dias atuais, a prática esportiva se configura de uma nova maneira, explicada por um outro informante índio, jovem adulto, que se coloca e fala do lugar de atleta entre 2 memórias. No futebol já existe aquele desejo de ser campeão, de ser o melhor, e acontece a rivalidade dentro do esporte. Das brincadeiras do cadivel no passado, não acontecia isso. Até mesmo por trás disso existia a luta. Porque quando houvesse alguém com raiva de alguém, eles entravam nessas lutas e com isso terminavam. A prática esportiva leva os cadivel a se depararem com uma condição sempre renovada, o sentimento de rivalidade junto ao desejo de ser campeão. A luta corpo a corpo, atuando
como uma medida cultural protetora contra as mágoas e ressentimentos. Não acontece mais. Por sua vez, a prática do futebol tem mecanismos de controle das emoções no ato das ações motoras denominadas faltas ou apitos, cartões do juiz impedem os avanços sobre o corpo do outro. Limitam o espaço de jogo, mas não solucionam ou equilibram internamente as tensões do grupo, porque as rivalidades continuam presentes. Considerações finais entre duas memórias. A prática esportiva do Scadbell tem indicado o estabelecimento de duas formas de inter-relações de sociabilidade. Os contatos externos com diferentes equipes, com organizadores de eventos esportivos municipais, estaduais e nacionais, têm favorecido a inserção de ações construídas em sociedades urbanas mais reguladas, nas quais o esporte tem se configurado como um elemento de reequilíbrio do controle social das emoções. Internamente, a discursividade dos informantes corrobora a existência de uma tensão interna, abrindo espaço para estudos posteriores. Finish.